as mulheres empreendedoras têm aquela capacidade única de arranjar soluções simples para problemas complexos, será que então o Brasil é um lugar de oportunidades? Quando eu fiquei desempregada, eu recorri a essa tecnologia da minha bisa, tipo, se vira, minha filha. O mais importante, como diria Rocky Balboa, não é quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você consegue levantar. Tô nem aí, minha filha que fala, tô nem aí. Sempre tem um foda-se no meio da história de uma mulher que muda o mundo. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. Uma empresa que começou com esta maluca e uma colher de pau Margarete, minha primeira funcionária. Hoje tenho mais de 50 funcionários, faturo mais de 40 milhões de reais por ano e eu resolvi viajar o Brasil inteiro em busca de mulheres que também foram chamadas de malucas. Elas ouviram que o negócio delas nunca ia dar certo, mas hoje mostram para o Brasil e para o mundo inteiro que nada é impossível para uma mulher empreendedora. Hoje eu vou seguir os passos de uma mulher que é o símbolo máximo de persistência e que fundou um negócio social com o objetivo de dar visibilidade e oportunidade para os negros no Brasil. Tô ansiosa. Uma adepta da civirologia, a arte ancestral de conseguir se virar com o que tem disponível, Adriana Barbosa começou pequeno, tropeçou, caiu, levantou e alçou o voo com a Feira Preta, o maior evento de empreendedorismo e cultura negra da América Latina. Não é por menos que ela foi eleita uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo. Minha nossa, eu não estou acreditando que estou diante desta mulher maravilhosa, poderosa. Estou tão feliz de estar aqui. Ah, eu também, de receber na minha casa. Vim aqui porque eu quero absorver essa força que você tem, que eu acredito que é um elemento fundamental para todas as mulheres que estão assistindo a gente neste momento. Você está preparada? Eu não sei se eu estou. Posso entrar? Por favor, Eu queria seja te abraçar. bem-vinda. Primeira coisa que eu quero saber é como que era a Adrianinha, pequena? Cara, tinha uma força grande porque eu vim de uma família de matriarcado e ela sempre com muita força para poder dar conta da nossa vida. Quando foi que essa questão racial começou a te incomodar? Minha avó veio para São Paulo com 12 anos de idade e ela veio para trabalhar na casa de uma família. Essa família ajudou a gente a comprar uma casa num bairro de classe média, mas era a única família negra naquele bairro. Eu comecei a frequentar as baladas da Vila Madalena na época que tinha muita música negra. E eu, ao frequentar essas baladas, eu comecei a me interagir com outros jovens negros. Esses jovens começaram a me apresentar cultura e aí eu vou mergulhando com mais aprofundamento nessa cultura. Até que quando eu fico desempregada, eu começo a vender minhas roupas, monto um brechó. As suas próprias roupas? É. Me poupeira! Pô, bicha. É. Isso é nós aqui, bicha. É muito me poupeira! Minha bisavó, quando a gente passava algum perrengue em casa, ela inventava coxinha e eu vendia pra ela. E essa grana ajudava nas despesas de casa. Então, quando eu fiquei desempregada, eu recorri a essa tecnologia da minha bisa. Meu primeiro empreendimento foi da civirologia, foi vendendo as minhas coisas em feiras e mercados alternativos. E aí, numa dessas feiras, teve um arrastão. E quando teve um arrastão, eu perdi parte dessas peças. E aí foi voltando assim pra casa, desolada. Eu falei, não tá rolando. Pô, vamos fazer uma feira que tem a ver com a nossa história. E como eu era frequentadora dessas baladas, na época eu via muitos jovens negros indo pra Vila Madalena pra ouvir música negra. Me intrigava de saber que a cultura, a música era negra. Boa parte da produção, quem trabalhava era gente preta. Mas no final da noite não eram essas pessoas que ganhavam dinheiro. Então foi aí que eu decidi criar a Feira Preta na Vila Madalena, naquele bairro que não tem uma tradição negra, para trazer para o centro o potencial criativo e inventivo. E aí surge a Feira Preta. O que era exatamente essa feira? O conceito que a gente montou tinha até o slogan, o melhor da cultura negra reunidos num único só espaço. Então, praça de gastronomia, com empreendedores de gastronomia, tinha grafite, dança, palco, empreendedores vendendo coisas, espaço infantil, exposição de fotografia.
Na época, tinha uma marca multinacional, estava lançando o primeiro produto segmentado no Brasil, que foi um sabonete dedicado à pele negra. E aí a gente bateu na porta dessa empresa, falou, bom, um sabonete para pele negra, Feira Preta, ó, da Liga, da Match. Isso que você está me contando como se... nem foi nada, fui lá falar com a gerente de marketing daquela marca multinacional. Você teve medo, você falou, ai meu Deus, e se eles me disseram não? Como é que foi? Era a primeira empresa no Brasil a lançar um produto segmentado. E a feira era essa possibilidade de fazer a ativação de uma marca, entendeu? Você sabia disso? É que hoje... Passaram-se 19 anos. Não. Esse discurso é de agora, não é de captação. Tanto que quando eu fui fazer a captação foi um projeto de Word e as barraquinhas foi desenhando aquele programa Paint, sabe, do computador. Eu uso até hoje Paintbrush. É o que eu uso para fazer minhas apresentações. Não, mas o Paint tá melhor hoje. Pensa o Paint há 20 anos atrás. É verdade. Era quadradinhos. Eu acho que um dos grandes aprendizados para mim da história da Feira Preta foi essa interlocução com as marcas, na questão racial. Porque há muito tempo era, não, eu não vou associar, tipo, o meu produto a uma feira que chama Feira Preta. Claro. Hoje todo mundo quer falar de preto, mas pensa 20 anos atrás. Começar um negócio do zero, ou abaixo do zero em alguns casos aqui no Brasil, é tipo aquelas provas de resistência de reality show, sabe? Ganha quem aguentar mais tempo sob as piores condições possíveis. Pra onde você olha, tem dificuldade. Mas pera lá. Se as mulheres empreendedoras não aceitam não como resposta e ainda têm aquela capacidade única de arranjar soluções simples para problemas complexos, será que então o Brasil é um lugar de oportunidades? E como é que a gente pode ver oportunidade com um tipo de empresa que ganha dinheiro enquanto muda o mundo? Nunca ouviu falar em negócio de impacto? Deixa que eu te explico, não precisa se desesperar. São todas aquelas empresas cujo objetivo principal é gerar benefícios, valor para as classes menos favorecidas, que podem ser do setor de educação, saúde, meio ambiente, segurança, e aí o céu é o limite. Contanto que a razão de existir, o coração deste negócio, pulse pela transformação e pelo impacto na vida das pessoas mais vulneráveis. No final das contas, a feira ela fez uma transformação. A gente pauta o tema de economia a partir da população negra, começa vários processos de mudanças sistêmicas em relação ao empreendedorismo negro no Brasil. A feira começa a ter capilaridade, a gente começa a receber caravanas de outros estados. Uma das coisas foi a gente investir em mídia, em rádios que pegavam o interior de São Paulo. Então vinha caravanas e caravanas do interior para a Feira Preta. A gente chegou a 10 mil, 15 mil, 50 mil pessoas. E aí essas pessoas iam para a Feira Preta e falavam, quero consumir. Estimulava para que o empreendedor produzisse para o ano seguinte para atender essa demanda. Ou o público falava, quero esse mesmo modelo na minha cidade. Começou a replicar o modelo da feira em outros territórios. Há um mês atrás eu recebi uma comunicação que no Senado está tramitando uma PL sobre empreendedorismo negro e parte lá da escrita do que eles estão pleiteando são dados que a feira produziu nos últimos anos. Eu acho que o que me moveu foi o processo de transformação, de que era para além da minha vida, né? Hoje eu tenho uma filha de 7 anos, certamente ela vai beber dessa fonte. Hoje existe um potencial enorme em relação ao consumo da população negra. E os primeiros a produzir para essa população foram os empreendedores negros. A primeira linha de maquiagem não foram as grandes, foram empreendedores negros. Ana Cláudia Silva, sou dona da marca Afra Design, primeira marca do Brasil que trabalha com papelaria de representatividade, papelaria étnico-inclusiva. A Adriana, eu sempre tive ela como ídola. Eu sou uma frequentadora da Feira Preta, que é o espaço, né, que ela proporcionou para nós, povo preto, há décadas. E aí eu tive ela como minha mentora. Ela tem essa garra da mulher preta de falar, eu vou fazer, e vai fazendo, e vai atingindo níveis, ganhando prêmios, tudo mais. Então ela me deixou uma empreendedora muito forte. Não sei nem como definir assim, o processo de gratidão, o processo de benefício que ela traz exatamente, que é uma dimensão bem grande. É uma dimensão bem grande isso. E tem que ser muito valorizado por muitos.
mapeamento do empreendedorismo negro no Brasil, feito em 2019 pelo Preta Hub, mostrou que a maioria dos empreendedores negros no Brasil é mulher, estudou até o ensino médio, tem mais de 40 anos e renda familiar abaixo de R$5 mil. Alguns dos desafios apontados pelos empreendedores negros são a falta de acesso ao crédito, à educação financeira e à tecnologia. A maioria das mulheres que mudam o mundo que eu entrevisto falam: não, nunca pensei em desistir. Você já pensou em desistir? Todo dia. Me identifico. Eu falo que é jogo do Mario Bros. Você vai pulando etapas. Elimina uma, vem outra. Elimina uma, vai outra. Conta aqui, então, só pra mim, assim, os principais erros que você falou, caramba, foi cabeçada, mas foi necessário. Acho que o principal deles, em 2016, a gente ia celebrar 15 anos de feira. Aí eu saí do AMB, que é onde eu fazia feira, e migrei para um outro pavilhão. Eu vinha com um público de 15, 20 mil pessoas. Nesse ano, quando eu migrei, não deram nem 5 mil pessoas pagantes. E aí eu quebro e fiquei endividada durante 3 anos. Fiquei em depressão, eu saí de casa. As pessoas foram me ajudando, eu fui conversando com muita gente. Aí veio a história de um prêmio, que eu fui reconhecida em outro país. Era um jantar e que o Obama também tinha sido convidado, que reconhecia pessoas negras no mundo que tinha feito alguma coisa. E eu consegui ir para esse jantar, o Obama não foi, mas foi o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, várias lideranças de diversos lugares. A Adriana Barbosa, né? Quem quer Barack Obama quando tem a Adriana, gente? Ai, gente, pelo amor. Pelo amor de Deus. Mas eu tava com expectativa, mas foi maravilhoso, assim. E aí, a feira era muito conhecida na comunidade negra. Quando vem o prêmio, ela passa a ser conhecida pelo Brasil. E aí, depois, as coisas começam a melhorar, entrar nos eixos. Atenção para a dica rica da Nath. O medo ajuda, desde que não te paralise. No caso da Adriana, ela tomou risco, foi fazer um evento para 20 mil pessoas, apareceram 5 mil. E ela achou que estava tudo acabado, mas ela soube encarar esse erro como um aprendizado. E foi aí que ela teve a ideia de transformar a Feira Preta em uma grande plataforma e aceleradora do empreendedorismo negro. O que você está aprendendo com os seus tombos? No momento em que você enxergar os seus tombos como oportunidade de crescimento, aí o seu negócio vai alavancar. Esta casa maravilhosa onde nós estamos estreando este estúdio magnífico, ele pintou na sua cabeça quando exatamente? Quando deu ruim. Ah, meu Deus, de novo! Eu achei que já tinha acabado, Adriana! Quando? Ai, quando eu peguei esse espaço para ser só um cowork, e aí veio chuva, inundou esse espaço, detonou, depois veio a pandemia. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? E aí foi quando uma amiga fala: Má, por que você não pensa em reformular? E aí a gente conversando veio a ideia de fazer um espaço para apoiar o empreendedor na transformação digital. Então, ter acesso à internet, uma infraestrutura onde vem aqui, utilize o equipamento para produzir seus conteúdos e colocar na internet e assim digitalizar os seus negócios. Então é que para quem quer produzir conteúdo mais ligado ao áudio, né? Como é que foi esse processo de evento para plataforma? E o que é plataforma? O que é o Preta Hub? Com o tempo eu fui descobrindo que para a Feira Preta existir a gente precisava desenvolver, então formar público consumidor, formar público empreendedor, formar as empresas para trabalhar com a equidade racial. A gente foi desenvolvendo vários programas e programas que cumprem algum tipo de lacuna dentro da jornada do empreendedorismo. Precisa de letramento digital, então bora se associar com quem faz esse processo. Precisa de dados em relação ao consumo e ao empreendedorismo, então vamos produzir dados. Precisa formar esses empreendedores, vamos formar esses empreendedores. E aí você foi lá de novo com a tal civirologia. Bora se virar, né, gente? E virou a enchente, a pandemia, em uma casa que vai servir de apoio para centenas, milhares de empreendedores e empreendedoras negras
Hoje de São Paulo, mas daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai rodar esse negócio aí. do Brasil, do mundo inteiro. Do mundo, quiçá do mundo. As empreendedoras negras foram as mais afetadas pela crise do Covid-19. 36% delas tiveram que fechar, interromper completamente as atividades, porque os negócios funcionavam apenas presencialmente. E apesar de conexão com a internet ser um direito de todo brasileiro, milhões de pessoas não possuem esse acesso. Muitas delas, mulheres negras. A inclusão de mulheres em geral no setor de tecnologia já é uma questão sensível. Mulheres negras, então, nem se fala. Isso não é um problema para essas mulheres, é um problema para todo o ecossistema de tecnologia e inovação. Quanto mais diversidade num setor ou numa equipe, mais completas são as soluções criadas. Você já entendeu, né? Um incômodo pode virar um negócio, mas o problema é quando o negócio começa a incomodar. É o que está acontecendo com Marina, que pediu a minha ajuda porque o negócio dela está empacado. Ela tem tanta alternativa que não consegue sair do lugar. E eu vim aqui dar aquela empurrada no negócio da Marina. Foi daqui que pediram minha ajuda? Você implorou tanto, eu falei, como não vou lá ajudar a Marina? Você é a deusa. Não, eu só vim em missão de paz. Me conta! Primeiro, por que você tá tão emocionada? Por que é tão importante essa ajuda pra você? Na verdade, porque eu tenho você como uma base de tudo que eu sei hoje de finanças, tudo que eu sou hoje como empresa, vem de você, de quando você gravava vídeo no seu apartamento. Ai, que orgulho de você! Você mudou realmente minha vida como um todo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quanto tempo você tem o diabetes tipo 1? Há 20 anos. Há 20 19 anos. é. E de onde veio a ideia de ter uma empresa com acessórios, roupas? Antes de tudo isso acontecer, eu trabalhava numa gráfica, eu sou designer gráfico, na verdade. Eu tive um chefe lá que ele era muito interessado pelas histórias do diabetes, então de preconceito, de coisas que eu vivi. Ele falou, cara, por que você não escreve um livro? Eu falei, meu, ninguém quer ler uma história de uma diabética. Ele, não, escreve um livro, escreve um livro. Aí que eu comecei a pensar, eu falei, nossa, pode ser que realmente isso seja uma coisa que funcione. Aí comecei a postar no Instagram como que era ter uma hipoglicemia. E as mães falavam, você tá dando voz ao que o meu filho sente. Nessa mesma época, uma amiga minha perdeu o emprego. E ela tinha uma máquina de estampar e ela veio me pedir ajuda por eu ser designer. Ela falou, você faz as estampas pra mim? Faço. Aí eu comecei a fazer camiseta pra mim. E aí eu postava usando as camisetas, a pessoa, nossa, onde você comprou? Onde foi? O que aconteceu? Não sei o que, onde eu quero. E aí surgiu a loja. Pensa daqui a 10 anos. Qual foi a marca que você deixou? Você olhou pra trás, o que você vê? Eu vejo pessoas com mais acesso à informação, pessoas que realmente têm um cuidado, elas sabem mais sobre diabetes por conta dessa marca. Você tá endividada no teu negócio? Não tô endividada. Só que eu sinto que eu preciso de mais ajuda. Então, como tudo que eu fiz até hoje foi sozinha, eu sou formada em design, então eu não faço ideia de nada sobre finanças, sobre administração de empresas, nada. A gente acha que dinheiro, meu Deus do céu, mas é um negócio de impacto, tô querendo ajudar as pessoas. Você tem medo de ganhar dinheiro? Não tenho medo e assim, eu acho que o dinheiro vai mudar muita coisa. Então, eu preciso realmente começar a ganhar dinheiro. Por meio dos produtos, sim, e por meio de educação em diabetes. Eventos, posts, site, curso. Então me conta, o que tá acontecendo exatamente? Pra mim é um problema precificar quanto custa meu post. Porque eu fico naquele receio assim, a pessoa me procura. Ah, Marina, você pode falar dessa caneca? Posso. Quanto custa? Aí eu fico, putz, se eu falar 1.000 e essa pessoa não aceitar, é 1.000 a menos. Vamos combinar que pra indústria farmacêutica, R$1.000 num post não é nada? Nada. Me poupe. Me poupe. Né? Sim. Então tá bom. Então, ó, vamos fazer um checklist. Tarefinhas. Mudar tabela de preços. Já. Hoje você impacta quantas pessoas, aproximadamente? Pela internet, eu tenho cerca de 30.000 seguidores no Instagram. Então, daqui a 12 meses, quantas pessoas você vai estar impactando?
No mínimo 100 mil eu queria. É melhor você voltar pro seu emprego. Quantas pessoas? 200 mil? Acho que 200 mil eu fico mais feliz. Tô fofa hoje, né? Tarefa 2. A cara dela tá super tranquila. Repensar estratégia de crescimento de base. No começo eu bombava post, mandava e-mail marketing e tal. E hoje, como eu tenho um monte de outras coisas acontecendo, eu não faço isso. Diagnostiquei que você tem diabetes tipo 1. Isso já tá ótimo. E diagnostiquei também que você tem síndrome do polvo. Que apesar de ter vários tentáculos, ele faz tudo e não sai do lugar. É. Tarefa número 3. Atividades para cortar. Isso aqui tudo você consegue fazer num dia. Se ficar um dia sem fazer nada disso, faz isso em 2 horas. Tá parecendo um furacão na cabeça. Você viu como é fácil? Muito. Não é? Sim, com você aqui é muito fácil. Ai, que delícia de café. Pronto, tá pronto, gente. Ótimo, pode fechar o programa, já somos sucesso. Não faz nada ali na obrigação, como diz meu pai. Atenção para a dica mais quica que vem brilhando para você. Você não é uma heroína, você não precisa ter superpoderes para mudar o mundo. E você nem precisa lutar todas essas batalhas sozinhas. O próprio Preta Hub da Adriana tá aí para ajudar mulheres e homens negros do país inteiro a se desenvolverem e crescerem o próprio negócio. Além disso, existem fundos, organizações, associações dispostas a acelerar o seu negócio. Se você está nesse caminho, busque ajuda. Você não precisa desenvolver o seu negócio sozinho. Qual é a principal dúvida ou dor dessas pessoas, dessas empreendedoras, principalmente das mulheres, quando elas chegam aqui? Ixi, tem muitas dores. Ai, chega com dor em tudo, né? Onde é que tá dói? doendo tudo. Onde é que não dói? Tá doendo tudo. No ano passado a gente fez uma pesquisa pensando nessa jornada dos empreendedores. Quais são os temas importantes dentro da jornada? Aí saiu um que é para mim um dos mais importantes, que é a questão das subjetividades, da saúde mental. Se você não faz as pazes com dinheiro, isso vai refletir na forma como você gera o seu negócio. Como foi esse processo de dar valor à sua plataforma, aquilo que você faz, ao poder que você tem? Foi difícil esse processo? Terapia, pô. Se em algum momento eu tive dificuldade por eu ser uma mulher negra, quando eu ia para uma mesa de negociação, essa dificuldade refletia. E eu resolver as minhas questões internas para poder lidar. Quando a gente empreende, nada mais a gente faz do que resolver uma dor. E quem melhor do que uma pessoa negra para conhecer as dores dessas pessoas? Sim. Porque eu não vou conseguir enxergar o que você consegue enxergar. Sim. E eu acho que é muito legal quando você dá esse poder para essas pessoas, que é o que você faz, em vez de eu esperar alguém solucionar, eu vou solucionar, vou empreender, vou resolver, vou melhorar o meu entorno, que é o que o empreendedorismo de impacto traz com muita força, e ainda vou ficar rica. Sim. E qual o problema? Agora, voltando lá na balada, né, daquela coisa, a Adriana lá, né, dançando só black music e tal, pensando, né, poxa, por que essas pessoas não estão ganhando dinheiro? Hoje, você acha que já houve um avanço ou a gente ainda está engatinhando nesse avanço? Não, a gente avançou demais, socorro. A gente precisa celebrar também, sabe? Não é? Porque a gente só fala de coisas, de complexidades, de problemas, de faltas, de ausência. Tem, mas tem muitas coisas para serem celebradas, Sim. entendeu? Hoje o tema do empreendedorismo negro está na boca de todo mundo sabe o que é isso. O próprio empreendedor negro se reconhece. A gente teve 400 anos de escravidão e o start da população negra em relação à mobilidade social foi pelo empreendedorismo, porque quando teve abolição não foi dado terra, não foi dado trabalho, não foi dada educação. Como começa? Começa com as mulheres do tabuleiro da Bahia, vendendo comida na cabeça, entendeu? O empreendedorismo da população negra, ele é uma potência. O Brasil não reconhece
o quanto tem de conhecimento da população ao longo dessas 13 décadas empreendendo. A minha avó, que vendia coxinha, que sabia onde que ela ia vender, que tinha estratégia de comunicação, que precificava tudo sem semi-analfabeta, tem algum conhecimento ali. Tem alguém ou alguém em quem você se inspira pra ir montando assim? É como se fosse o Preta Hub, é como se fosse um mosaico de várias mulheres e de vários negócios? É exatamente isso aí, bicha. Você já respondeu. Acho que é um pouco disso, desde a minha bisa até todas essas pessoas que têm feito coisas agora. É uma colcha de retalhos de muitas possibilidades, sabe? Sei. E acho que tá funcionando. Ah, acho que tá rolando. Ela transformou o cenário do afroempreendedorismo no Brasil. Ela deu esse input para que a gente começasse a falar sobre negócios, a fazer formações, a buscar conhecimento. Ela é transformadora demais. Por mais Adrianas, mais Ana Cláudias, mais afroempreendedores transformadoras, mais mulheres potentes, mais mulheres fortes, pretas, brancas. Todas nós somos potentes, todas nós somos capazes de chegar e fazer, né, ter esse momento de a hora da estrela. É muita riqueza para um episódio só, né? Mas calma, que está chegando o resumão da Nath para te ajudar. Papel e caneta na mão. Lição número 1. Não fica buscando solução para a consequência de um problema. Mira na causa. Pessoas que ficam sempre tentando achar solução para o mesmo problema é porque ainda não identificaram a causa daquele problema. Lição número 2. Nos hubs e nas aceleradoras, acredite. Se você der um Google agora mesmo, você vai encontrar alguma iniciativa disposta a acelerar o seu negócio e a te fazer encontrar o caminho da luz empreendedora. Só basta curiosidade. Lição número 3. Se nós, seres humanos, não somos iguais uns aos outros, porque as empresas precisam ser. Se você quer que a sua empresa se destaque na multidão de empreendimentos, dá uma identidade para ela. Lição número 4. Inspire-se em quem está aí pertinho de você. Eu tive o privilégio de conversar com a Adriana, estou compartilhando isso com você. Mas será que do seu lado, aí no seu bairro, na sua cidade, não tem nenhuma mulher com a qual você possa conversar assim, cara a cara e buscar aquela inspiração? Pensa bem. E lição número 5, se olha no espelho. Ai, Natália, que grossa! É no bom sentido. Só quando você conhece profundamente a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma, é que você fica capaz de mudar a vida de milhares de pessoas ao seu redor. Então vai lá, levanta a cabeça e vai mudar o seu mundo, mulher. Porque se você mudar o seu mundo, o mundo inteiro vai mudar junto com você. E no próximo episódio, você vai descobrir a receita de sucesso da boleira Cleusa Maria da Silva, a ex-boia fria, que hoje dirige a maior rede de bolos artesanais do Brasil.